Olá, que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor te alcance. Que privilégio para mim ter você mais uma vez aqui comigo para juntos aprendermos mais do Senhor, aprendermos desta palavra que nos fortalece, nos sustenta, nos edifica todas as manhãs, aprendermos de um Deus que nos ama e que tem cuidado de nós. Então fique aí, porque hoje, neste dia, mais uma vez, Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Gostaria de convidar você a meditar comigo no livro de Esther. Esther capítulo 4, versículo 12 diz assim: Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Eu não sei se em algum momento você já leu o livro de Esther. Se você não leu, eu gostaria de pedir a você que você lesse, se possível for. Ele é um livro pequeno, um texto pequeno, mas de um ensinamento extraordinário, de fácil leitura. E eu tenho certeza que você vai se apaixonar pela história de Esther, de Mardoqueu, e vai ser bênção para a sua vida. Mas hoje nós vamos meditar nesses dois versículos. E para nós aprendermos sobre este versículo que acabamos de ler, nós vamos ter que voltar um pouquinho na história. Ela era uma jovem muito linda, que ela se viu em um determinado tempo de sua época, numa oportunidade de se tornar rainha de seu tempo. Ela foi criada por Mardoqueu, seu primo, pois os seus pais haviam morrido e Mardoqueu a criou como se fosse uma filha. Então ela sempre seguiu as instruções, ele sempre cuidou dela com muito carinho, ensinando-lhe todas as coisas, ensinando os ensinamentos. Mardoqueu era judeu, Esther era judia também, e naquela época vocês sabem que os judeus eles eram perseguidos, não eram um povo muito bem visto em sua época, e havia muita guerra ali com eles. Enfim, eles eram um povo que servia a Deus, que temia ao Senhor, e por isso eles eram tratados com diferença, vamos dizer assim. Não é muito diferente nos tempos de hoje, né? Pessoas que realmente se posicionam em favor do nosso Deus em determinado lugar, em determinada situação, algumas vezes elas são tratadas com uma certa diferença. Nossa história não é muito diferente de hoje. Mas enfim, Esther se torna rainha de seu tempo e um belo dia o rei decide honrar um homem de seu palácio, um comandante do seu exército chamado Ramã, e ele dá honra a Ramã. Ele honra ele e coloca ele em um cargo muito elevado. Ramã, que era um homem muito rude, ele se aproveita da oportunidade e ele gosta de ser bajulado, ele gosta de ser adorado, vamos dizer assim, pelos funcionários do palácio, e diante dele todos têm que se dobrar. Só que Mardoqueu, ele não faz isso. Mardoqueu não se dobra, Mardoqueu não se prostra, porque Mardoqueu aprendeu que a adoração, se dobrar, se render apenas ao nosso Deus. Só que isso deixa Ramã muito furioso, porque ele quer ser exaltado, né? Ele gosta de ser bajulado. E ele pensa em uma situação, ele planeja matar Mardoqueu. Só que ele pensa, se eu matar ele, não vai resolver o meu problema. É melhor que eu mande matar todos os judeus, que aí sim eu vou acabar com o problema. Se eu não matar todos, mais tarde, lá na frente, alguém vai me dar problema também. Mas esse povo tem o mesmo pensamento, uma só maneira de pensar, né? Então ele faz esse plano, ele planeja então falar com o rei pedindo que seja feita uma lei para que mate todos os judeus, extermine todos os judeus, homens, mulheres, jovens, adultos, idosos. E quando ele vai falar com o rei, levando a sua ideia para o rei de matar, exterminar todos os judeus da face da terra, alegando que lá na frente eles poderão dar problemas porque não seguem as leis do rei, porque eles têm outros costumes, outras maneiras de pensar. O rei faz melhor do que ele pensou. O rei dá um anel para ele e fala assim: Ramã, vai lá e faça o que você achar melhor. Esse anel é o símbolo de autoridade total. Esse anel é a minha assinatura. Você tem toda a autoridade para fazer o que quiser. Ramã fica todo fofo. Ele vai lá e faz esse decreto,
que em determinado dia, hora e local será o extermínio de todos os judeus. E ele faz isso e manda cartas para todas as cidades avisando que os judeus irão morrer. Quando Mardoqueu fica sabendo dessa história, ele chora, ele rasga todas as suas vestes em sinal de humilhação, se humilha ali diante de Deus e ele fica muito triste. Quando Esther fica sabendo da situação de Mardoqueu, ele manda que um criado vai falar com ele perguntando o que aconteceu. E ele então manda um recado para Esther: você não está sabendo? Foi feita uma lei, um decreto em que em determinado dia, determinado horário vai ser o extermínio de todos os judeus. Por favor, Esther, faça alguma coisa por nós. Vá falar com o rei, interceda por nós, peça ao rei que volte na sua decisão. E Esther manda responder: olha, Mardoqueu, eu não posso fazer isso, porque todas as pessoas, você sabe muito bem que qualquer pessoa que se aproximar diante do rei, sem que ele chame essa pessoa para estar na presença dele, morrerá. E eu faz 30 dias que eu não vejo ele. E olha que engraçado, Esther era esposa do rei Xerxes. Mas naquela época era totalmente diferente e isso é assunto para uma outra ministração. E em outras palavras ela disse: eu não posso fazer isso. Se eu fizer isso eu vou morrer. A não ser que ele estenda o cedro de misericórdia, de ouro, simbolizando misericórdia, e me ouça. Mas eu não posso fazer isso. E aí é que Mardoqueu manda essa resposta que a gente acabou de ler para Esther, dizendo para ela: olha, Esther, vou traduzir aqui da minha forma. Olha, Esther, se você não fizer nada por nós, Deus vai levantar outra pessoa para fazer. Mas será que não é por causa nesse momento, para esse momento que estamos vendo agora, que você foi colocada como rainha? Pense bem sobre isso. Deus te colocou em uma posição. E o que você vai fazer com ela agora? Isso nos soa muito familiar, né? Pelo menos para mim. Porque por muitas vezes o Senhor nos coloca em determinado lugar de posição, de autoridade, lugares para nós fazermos a diferença, para que o nome do Senhor seja honrado, glorificado e exaltado. Muitas vezes o Senhor nos coloca em lugares com um propósito. E o que a gente faz com isso? Simplesmente tem medo, simplesmente foge daquilo que o Senhor quer que a gente faça e diz: olha, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso, isso não é para mim. E talvez, como Mardoqueu disse aqui, foi para esse momento que Deus colocou a gente em determinado lugar. E às vezes é um lugar, uma posição que a gente pediu tanto, sonhou, buscou, orou, clamou ao Senhor. E quando o Senhor nos dá aquilo que a gente pede, simplesmente a gente esquece de cumprir o nosso papel naquele lugar. E acaba deixando o propósito real de que Deus nos chamou naquele momento. Então o que eu quero dizer para você nesse dia é o seguinte: pensa um pouquinho. Essa família que você está, qual é o propósito que você está aí? Será que você não está aí para ser levantada como uma rainha, como um rei que governa sobre a sua casa? Será que no teu trabalho o Senhor não te colocou lá para te levantar como uma pessoa para fazer diferença na vida das pessoas que trabalham com você? Se você está nessa cidade, será que Deus não tem um propósito de você estar nessa cidade? Aonde você está? Pare e pense um pouquinho. Aonde você está? É propósito do Senhor você estar nesse lugar. Mas qual que é a vontade do Senhor para você sobre isso? O que você está fazendo para cumprir a vontade do Senhor? Como eu disse, talvez você pediu tanto, um lugar de posição, um lugar de autoridade. Quando você recebe, você esquece da glória e louvor que tem que ser dado a Deus e esquece de cumprir aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Pense sobre isso. Nada na nossa vida é em vão. Tudo tem um propósito. Nada é coincidência. Tudo é cristocidência. Tudo é Deus no centro de todas as coisas. Então não perca mais tempo. Corra para fazer aquilo que Deus te chamou. Porque como Mardoqueu disse para Esther, se você não fizer o que tem que ser feito, Deus vai levantar outra pessoa para nos ajudar. Então se você não fazer o que Deus te chamou para fazer, pode ter certeza que Deus vai chamar outra pessoa para fazer. E com certeza outra pessoa vai viver o que era para você viver. Em nome de Jesus, não protele mais, não deixe mais para amanhã o que você pode fazer agora. Vamos orar? Pai,
em nome de Jesus. Por muitas vezes nós perdemos muito tempo, mas eu quero te pedir que nesse dia o Senhor nos mostre o que estamos fazendo, que estamos perdendo tempo. Nós precisamos correr, porque é chegado o tempo, é chegada a hora de manifestar a glória do Senhor e cumprir com o teu propósito nessa terra. Senhor, nos ajude, abra o nosso entendimento, a nossa visão espiritual. Se não estamos enxergando o que o Senhor quer de nós, nos mostra, mas nos ensina a sair do lugar onde estamos, rumo a cumprir a tua vontade, rumo a cumprir os teus propósitos. E não me deixe, Pai, nunca mais entregar na mão de outra pessoa aquilo que o Senhor deu para mim. Assim eu oro, em nome de Jesus. Pai, eu entrego essas vidas em teu altar. Cada pessoa que está me ouvindo, cada família, eu coloco na tua presença, declarando a bênção do Senhor sobre elas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria agora de fazer um pedido para você. Se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal, ative as notificações aí para não perder nenhuma ministração. Todos os dias temos uma palavra aqui. Se você gostou dessa mensagem, deixe o seu like, comente aqui embaixo o que Deus te chamou para fazer, em que posição você está hoje, mas não está cumprindo a vontade do Senhor. Fale aqui o que Deus mais falou com você nesse dia, o que Deus tem falado com você nos outros dias. Queremos saber se essa mensagem tem abençoado a sua vida. E se ela fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas, com o máximo de pessoas que você puder, porque nós vamos juntos levar a palavra do Senhor, daquele que vive, reina e governa para sempre, até que Ele venha. Amém? Eu fico por aqui desejando a você um dia abençoado, uma semana abençoada, e que amanhã, em nome de Jesus, nós possamos estar aqui de novo, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Fique com Deus. Tchau!